Fala pessoal, quanto tempo, né? Retornando aqui esse canal e para contar um pouquinho para vocês como que vai ser a pegada dele daqui para frente. Para quem não me conhece, meu nome é Jota, eu sou psicanalista clínico e trabalho com saúde emocional e também compartilho da parte política. Então, eu vou mesclar um pouco aqui os dois conhecimentos para a gente poder entender um pouquinho sobre isso. Esse canal parou um pouquinho por conta da rotina de trabalho e bem como um pouco do meu desânimo. Eu não vou mentir para vocês. Eu desanimei por conta da situação e da vivência política que nós estávamos tendo. É uma situação que não está se resolvendo, mas e justamente não é só eu que estou pensando isso. Falando com alguns amigos, as pessoas que estão ao meu lado, eu pude perceber que não é só eu. E então eles falam assim, poxa, eu tô desanimado. E pessoas de 30, de 20 anos de idade, os meus pais sempre falavam na minha época que quando eu tinha 20, 30 anos, tinha uma perspectiva de futuro de crescimento tão grande, mas tão grande no país, só que isso vem causando um declínio. E eu peguei até uma matéria para a gente poder acompanhar aqui, ó, Datafolha. 46% avaliam que a situação econômica do país piorou e para 24% melhorou. Esse levantamento, o que ele faz? Ele interrompe uma melhora, uma melhora, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Arrumei, pronto, para deixar para vocês um, um, uma coisa assim que a gente possa ler. Então assim, aqui. Deixa eu arrumar. Só um minutinho. Aqui a gente faz ao vivo. Vamos lá. Bom, é, se nós olharmos aqui, ó, prosseguir. Datafolha. 46% avaliam que a situação econômica do país ela piorou e 24% melhorou. Esse levantamento ele interrompe um ciclo de melhora registrado no fim de 2025 e mostra um avanço do que? De pessimismo com o futuro. Pessoal, por que eu trouxe esse tema, essa temática, né? Isso fala um pouquinho sobre a situação financeira, um temor com a alta do desemprego que atinge, né, o maior patamar do mandato. Bom, temos sempre terceirizado, isso é um hábito, isso é comumente do ser humano, de pensar que nós devemos sempre esperar pela outra pessoa ou pelos nossos governantes. A terceirização da culpa ela é muito veemente, ela está muito entrelaçada nas nossas origens e principalmente na nossa cultura. Mas como que a gente pode então ter uma melhor perspectiva? Porque as melhores perspectivas elas vão trazer resultados melhores, elas vão trazer uma melhora no quadro emocional. E consequentemente, financeiramente, a gente vai avançando, a gente vai. Porque até estava conversando hoje com uma colega de trabalho na qual a gente estava discutindo um pouco assim sobre a questão da permissibilidade. Ou seja, quando nós nos permitimos enxergar o futuro, pessoal, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais abrangente sobre a nossa rotina, sobre o nosso tempo, isso tudo vai fazer com que nós venhamos o que? A melhorar o nosso quadro de perspectiva, o nosso quadro emocional e também, consequentemente, as nossas relações com as pessoas. Então, financeiramente nós podemos melhorar, nós podemos também ter uma melhora no nosso quadro funcional. Só que esse levantamento ele foi divulgado aqui, ó, no dia 10 e ele diz uma coisa também bem interessante aqui. Segundo o levantamento divulgado na terça-feira pelo jornal,
O resultado mostra uma percepção dos brasileiros sobre a economia e volta-se a deteriorar em relação a dezembro, subindo 41% para 46%. Algumas pessoas acham que a economia melhorou, outras acham que piorou, mas a situação melhorou, ficou pior. A tendência a gente pode perceber assim, teve uma perspectiva de melhora, mas assim, ela diminuiu. E eu estava vendo um vídeo sobre um tal de reset econômico. O que acontece? A nossa vida sempre foi muito dolarizada. E nessa dolarização a gente sempre buscou refúgio lá no exterior, lá no dólar. E isso tem, a gente sempre terceiriza. Você percebe? Não é somente na nossa parte das nossas relações, mas a nossa parte econômica nacional mesmo ela é terceirizada. Ou seja, a nossa perspectiva de crescimento ela está baseada em quê? Está baseada no dólar, está baseada nas relações interpessoais, e isso tudo tem, consequentemente, assim, vendo as guerras, a crise do petróleo, algumas crises na parte de ausência de insumos. Isso tudo tem prejudicado e preocupado as pessoas. Mas como, Jota, que nós podemos então viver uma realidade onde nós queremos melhorar, aonde nós queremos estar mais próximos de uma realidade feliz, daquela realidade que sempre foi falado, poxa, meu avô tinha 3, 4 casas, hoje para uma pessoa adquirir um imóvel, ela tem que desembolsar um valor estratosférico em detrimento à sua própria remuneração. E isso é normal por conta do crescimento e do avanço populacional. Mas como que nós podemos ter uma resiliência? Sobre isso que eu queria falar com vocês. A resiliência emocional é a capacidade que nós temos de enfrentar e vivenciar situações difíceis. Essas situações difíceis, elas muitas das vezes são baseadas nas nossas crenças. E essas crenças, elas falam de um jeito assim, tão forte com a gente, que às vezes, mesmo vendo uma realidade diferente, positiva, a crença tá tão entrelaçada, tá tão enraizada dentro de nós, que nós acabamos, poxa, isso aqui não vai mudar. O Brasil foi sempre assim e sempre vai ser. Então, como que a gente pode transformar, pelo menos no micro, a nossa realidade? Pelo menos na parte assim na parte da nossa expectativa, né, da nossa pessoa. Bom, primeiramente, nós temos que entender um pouco da nossa identidade como indivíduo. Pensa só, é, eu sou psicanalista clínico, trabalho com saúde emocional. Hoje estou como psicanalista. Agora, se eu acreditar veementemente que essa é a única possibilidade, que eu posso estar ganhando dinheiro, que eu posso estar trazendo condições aqui para minha casa, é isso que vai acontecer. Agora, se eu me permitir em me abrir, ter uma flexibilidade emocional para que eu possa me abrir para o novo, essa flexibilização vai me trazer resultados muito positivos. E isso eu não falo da boca para fora, acabei vivenciando algumas situações assim. Acabei trabalhando em alguns projetos na qual não era do meu nicho, mas eu me permiti dizendo sim. Então, às vezes, o que você talvez diga assim, poxa, mas eu não sei, eu não consigo, eu realmente esse projeto vai ser praticamente impossível de eu trazer à tona, porque eu não tenho nenhuma expertise na área, não tenho nenhuma expectativa, nenhuma vivência naquilo. Tá, mas espera aí. Você nasceu sabendo a sua profissão de hoje? Você nasceu sabendo o que você faz? Não, né? Se você não nasceu sabendo, qual é a dificuldade? Eu sei que existe uma barreira emocional, uma barreira de pertencimento e uma barreira de crença ali no meio. Mas se você colocar assim, tá,
eu gostaria de ser, digamos, poxa, eu gostaria de ser engenheiro. Vou dar um exemplo, Jota, eu queria ser engenheiro. Mas eu vou ter que entrar na faculdade, eu já estou com 45 anos, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, ou, enfim, em outra área, e você quer entrar. Os 5 anos eles vão passar, os 6 anos vão passar, e você pode começar agora, e daqui a 5 ou 6 anos, você está fazendo algo que você goste, algo que você sonhe. Então, essa nossa capacidade de neuroplasticidade, que a neurociência ela fala muito sobre isso, né? É a nossa capacidade de se adaptar em situações difíceis, em situações diferentes. Vou dar um exemplo. Você sabe por que, que hoje nós temos uma população bem divergente do Brasil? Tem pardos, negros, brancos. Isso tudo foi porque o Brasil é um país emergente. E sendo uma nação emergente, ele é um país de terceiro mundo. E essa nação ela abrigou povos de todos os lugares, de todas as etnias, de todas as origens. E essas origens elas têm as suas situações fisiológicas. Vou dar um exemplo. A pessoa que Por que as pessoas são mais brancas em algumas regiões mais frias? É porque a incidência solar ela é baixa, logo o corpo precisa se adaptar a baixa quantidade de sol para absorver mais vitamina D. Em outras regiões que têm mais uma incidência solar, as pessoas naturalmente precisam de uma proteção para a pele. E aí se dá a progressão ou a regressão da parte da cor da pessoa, para proteger realmente a parte do ser humano. Então, se o nosso corpo ele carrega por si só uma adaptabilidade grande, independente das situações que a gente vai vivenciando, quanto mais a nossa mente. A nossa mente pode carregar, mas aí basta você começar a entender que a permissibilidade ela é a terceira fase. Primeiro você precisa entender a sua situação atual, encontrar um porquê, um motivo, uma identidade sua que você quer vivenciar daqui a 2 anos. Eu sei que o jogo do curto prazo ele é muito maravilhoso, né? A gente acaba querendo vivenciar experiências fantásticas daqui a 3 meses, um mês, 2 meses, semana que vem, hoje mesmo. Porém, quando nós colocamos assim, nossa, eu quero falar inglês, mas eu não vai demorar 5 anos para me aprender, ou 3 anos, ou um ano e meio, sei lá. É, e eu não tenho. Ah, eu vou deixar, quer saber de uma coisa? Eu tô sem tempo, não vai dar certo. Então, você já cria uma barreira. Mas se você falar assim, nossa, eu vou me permitir ter o meu primeiro carro, às vezes você tem 20 anos. Às vezes você tem 40 anos e quer começar uma nova carreira, você tem 20 anos e quer comprar o seu primeiro carro, você tem 50 anos e quer ingressar na universidade, vai dizer assim, nossa, mas eu quero, mas como é que eu posso? Como é que eu posso melhorar se a situação do país tá difícil? É, eu estava vendo uma pesquisa, pessoal, que é, enquanto os outros países emergentes crescem em torno de 130, 120% ao ano, o Brasil tem um crescimento de 13 a 18% de crescimento ao ano, em comparação a esses países. Então, se a gente for parar para pensar, a culpa é da economia? Assim, eu entendo que nós às vezes trabalhamos em torno de 145 dias, né? Se eu não me engano, para pagar imposto. Realmente é uma carga tributária extremamente exacerbada. Mas a gente também tem uma coisa que é uma parcela de responsabilidade. E essa responsabilidade vai fazer com que você tenha o seu tempo para que você possa começar algo que você goste, para que você possa ser uma referência na sua área, ou na sua área de hoje, ou na área do seu desejo lá na frente. Comece a se permitir a aceitar o ponto que você está e que você também tem a sua parcela de responsabilidade.
Você sabendo que você tem essa parcela de responsabilidade, você vai acabar tendo uma um encontro consigo e aonde eu vou estar, aonde eu vou permanecer. E eu vou terminar esse vídeo, pessoal, falando sobre um livro. Esse livro é do Hemswin, ele é um monge que trabalha no monastério, ele é um monge coreano e ele tem insights maravilhosos. Então, quem quiser, eu indico esse livro. Então, assim, quando as coisas não saem como você espera. Aqui, aqui diz o seguinte. Só um momento. O mundo tem o suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não tem o suficiente para suprir a falta de alguns. A falta de alguns, o que quer dizer isso? Suprir a falta é, se você acredita que algo falta, de fato aquilo vai faltar. Se você acredita que você não vai aprender o inglês, o espanhol, o italiano, se você acredita que você realmente não vai para lá, para sua primeira viagem internacional, realmente isso não vai acontecer, porque não tem como suprir uma falta, tirar do nada para suprir nada. Mas se você identificar aonde você está, pô, Jota, mas é que você não conhece a minha realidade. Eu sei, pessoal, realmente é difícil. A realidade da gente às vezes bate na porta, às vezes falta dinheiro para pagar uma continha, mas se você entender que você é o protagonista da sua vida e a principal pessoa dela, e não é o governo, e não é Donald Trump com a economia americana já em frangalhos, não é o Luiz Inácio Lula da Silva com seus escândalos de INSS, de mensalão, de Banco Master e entre outros, né? Não falando dele, mas falando assim da conjuntura governamental, é, a CPI sendo colocadas debaixo ali do pano e você falar assim, nossa, o país não vai mudar. Então é melhor, aí a gente entra para aquela máxima, né? É melhor eu não fazer nada. Porque se eu fizer alguma coisa, isso não vai mudar. Então fica essa lição para hoje e semana que vem a gente volta, tá bom? Um abraço, até mais.